O processo de renovação e substituição da RCPLP já começou e muita gente está com dúvida de como isso vai funcionar na prática. E se eu não receber o e-mail da convocação, como saber que chegou a minha hora? Quais os documentos eu preciso conferir ali, enviar na entrevista presencial? Pois é, todas essas dúvidas e muitas outras que eu peguei aqui nos comentários dos nossos seguidores, a gente vai tirar hoje com o Dr. Rainer Ferreira. Dr. Rainer, muito obrigada por vir aqui novamente no canal. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, viu? Sempre fico muito feliz em vir aqui. Sempre um prazer e eu tô com a lista aqui, ó, imensa de dúvidas, muitas dúvidas repetidas, ou seja, escolhi assim algumas dúvidas em que a gente tá vendo o pessoal mesmo sem saber como é que vai funcionar tudo isso e vamos tentar então descomplicar a vida do pessoal, né? Vamos lá. Então eu já quero começar aqui, ó. Como é que os imigrantes vão saber que chegou a vez deles ali na hora de renovar, de substituir o título de residência da CPLP, doutor? Então, vamos lá. Essa pergunta aparentemente é simples, mas não é tanto. Por quê? Realmente, você pode ser convocado para fazer isso, mas também pode partir esse interesse da própria pessoa, sem que ela seja convocada, né? Então, assim, nós estamos observando aqui no escritório, às vezes até mesmo antecedendo uma ação judicial, quando a gente faz aquelas notificações, mesmo que não era o momento da pessoa ser chamada, entre aspas, recebendo um e-mail de convocação depois que a gente instiga eles, né? Olha, eu preciso resolver a situação, preciso de agendamento. E aí eles vão e aceleram e mandam isso. Mas o que a gente vê é que geralmente eles estão chamando, né? Primeiro, aparentemente é isso, a gente percebe aqui pelos inscritos e pelos nossos clientes, que é aquela galera que tem já o título caducado, estendido até o dia 30 de junho de 2025. Então, é bem provável que todas essas pessoas vão sendo chamadas ali. Eu não sei se tem uma ordem, a gente não sabe, nunca sabe, né, por parte deles, se eles realmente obedecem à ordem da solicitação ou se eles vão pegando por levas ali, se eles estão fazendo algum tipo também de triagem para analisar se essa pessoa estendeu o tempo, né, de permanência fora de território português, que pode ali desencadear no cancelamento da autorização de residência CPLP. Então, assim, de fato, a gente não sabe com exatidão, mas o que aparenta, né, e o que a gente vê aqui pela experiência, é isso, eles estão chamando primeiro essas pessoas. Eu já tive aqui, como mencionei, casos de adiantarem, né, a gente por exemplo, quando a gente vai preparar um instrumento para judicializar alguma coisa, a gente primeiro tem que mostrar que tentou resolver administrativamente. E aí, ao invés de responder com um e-mail que eles já estavam acostumados a responder, responderam com esse, que é para iniciar o processo ao invés de já agendar ou fazer alguma coisa desse tipo. Ah, então assim, num geral, quem está ali aguardando, esperando, vai receber um e-mail. Tudo leva a crer então que por uma ordem, né, ou por fases, é isso, a gente não tem a certeza dessa situação, mas aqui eu também consigo olhar que as pessoas que pediram lá em 2023 são as que estão recebendo o e-mail, né? E o pessoal que pediu agora, há poucos meses, ainda estão ali aguardando. Então, no geral, é isso. Mas se a pessoa precisa fazer logo essa troca para um cartão, há algum caso específico, uma emergência, alguma situação assim, ela mesmo pode acionar e solicitar. É isso. Exatamente. E existem várias formas de fazer isso, né? A princípio, o que a AIMA nos informou é que vai ter um portal específico para esse pedido. Só que esse portal ainda não funciona, não é do jeito que precisa ser, mesmo porque é recente, né? Também não tem, já estão fazendo tudo em tempo recorde, se a gente comparar com algumas coisas do Com passado, certeza, também né? falei aqui, ó, eles deram uma acelerada mesmo, né? De acordo com o que a gente acompanha já há alguns anos, né, doutor? Realmente o negócio tá indo rápido agora. Com certeza, entraram no modo, né, Turbo. maratona e estão correndo, turbo, isso aí. Mas, assim, sem aguardar, né, por eles, esse portal especificamente, a pessoa ela já pode enviar essa solicitação com aviso de recepção, ela pode preparar os documentos, cobre todos os documentos e já enviar por correio, né, por CTT com aviso de recepção, pode enviar por e-mail, né, pode, às vezes, também tentar iniciar um processo administrativo mesmo. Então, tem várias formas de tentar fazer isso. Na verdade, quando você notifica por forma postal ou por e-mail,
você, de certa forma, já está iniciando, ou pedindo para iniciar um procedimento administrativo. Só que eles ignoram, né? Só que você tem a prova. Quando você manda um e-mail, você tem a prova. Quando você envia por carta, você tem a aviso de recepção. E assim, querendo ou não, pode ser que deem preferência às pessoas que pediram primeiro, né? E pode ser que não dá para a gente saber. Agora, Sim. de qualquer forma, tendo isso em mãos, você está resguardado no futuro. Se for necessário ingressar com a ação judicial, você tem esse corpo probatório em mãos, entendeu? Entendi. O que eu vejo aqui é que muita gente tenta ir direto lá no site, naquele services.aima.gov.pt, e aí tenta lá, mas aí não consegue, dá a conta inválida. Tem que ser mesmo através do e-mail que a AIMA manda, receber o e-mail, aí você consegue fazer toda a validação e seguir adiante. Exatamente. Se a pessoa tentar entrar lá, só Hum, clicar, vai falar que não existe, que não tem problema. Agora, quando a pessoa recebe esse e-mail, esse é o problema. É porque às vezes a pessoa precisa receber esse e-mail rápido e não recebe. Aí ela tem que correr atrás da AIMA e às vezes a AIMA pode responder. Aconteceu aqui no escritório, tá? Mas não necessariamente vai acontecer com todo mundo. Pode ser uma tentativa, tá bom? Mas só tá. vai liberar aquele portal a partir do momento que a pessoa receber esse e-mail. Pelo Pronto, menos por então tá. enquanto. Sabemos Porque que são dois essa é a caminhos. primeira etapa. Hum, Exatamente, porque são dois caminhos. Tem o pessoal que quer renovar e tem o pessoal que quer pedir, né? Então, sim, tudo isso que a gente está falando, a grande maioria é renovar, porque já tem a CPLP, né? Mas não, nada exato. impede que você peça para ver se recebe um e-mail ou até mesmo um agendamento, tá bom? Entendi. Pronto. Tá resolvido. Agora vamos lá. Ó, o pagamento da taxa ele deve ser feito, ele fala ali, em até 10 dias úteis. Mas o que que acontece se a pessoa não tem um dinheiro ali, ela não consegue pagar naquele prazo? Ela perde o agendamento? Como é que fica? Volta lá para trás? Isso, vamos lá. Na verdade, a gente tem que levar como referência o Código de Processo Administrativo quando a gente fala de prazos, né? E assim, ela deixou bem claro a questão do prazo nessa notificação e deixou claro também que esse prazo seria a partir da notificação. Mas como que eles vão saber isso? Será que é quando abre o e-mail e tal? E aí eu já vou explicar, tem um mecanismo sim para saber quando que você foi notificado, né? Porque você inicia, você pede para gerar a referência, né? Eu vou até falar como é que funciona o passo a passo, porque às vezes a pessoa está um pouco perdida para entender ele como que é esse fluxo, né? Mas basicamente a gente tem então que ver o que a legislação fala, a gente tem que ver também o prazo do próprio documento para a recepção do pagamento, né? E ali como que vai funcionar o portal, a forma de você operacionalizar isso no momento de apertar o botão e de fato fazer o pagamento. E algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse pagamento, vou explicar também como que é isso. Então assim, tudo que a gente está falando hoje é referente a esses e-mails, essa forma de operação atual. Talvez daqui a 2 semanas, daqui a um mês, já alteraram isso, mas hoje eles estão fazendo dessa forma. O portal ainda não caiu, como no passado, lembra? CPLP, nos É primeiros dias verdade. caiu e tudo, então já estão com um servidor um pouco mais robusto, já estão trabalhando um pouco melhor o TI, né? Acho que melhorou, acho que fez pós-graduação, Verdade, fez verdade. doutorado agora, né? Ele igual está fazendo doutorado, ele tá, fez também, melhorou. Aí o que acontece? É assim, quando a pessoa recebe um e-mail, ela vai ter um botãozinho assim, ó, clique aqui. E tem também a descrição de como funciona, alertando a pessoa a ter cuidado com golpes, né? Isso também é muito importante. Nunca clique em nada que não tem ali no domínio o @aima.gov.pt. Não clica. Se tiver outro nome, AIMU, ele não é fake, tá? Então a Exato. pessoa clica nesse botão e aí vai ter assim, ó, gerar referência. Então, no momento que você gerou a referência, no momento que você gerar essa referência, é que ali vai sair o DUC com prazo para você pagar, né? Então, esse DUC não vai sair em papel, tá bom? Na verdade, você que tem que pegar esse número de referência, ir Uhum. até o seu aplicativo, né? Então, esse DUC fictício, vamos pôr assim, imaterial, ele já estaria emitido, entre aspas, por essa referência, com a recessão do pagamento de 10 dias, pelo menos é isso que a AIMA nos informou e acredito que é isso que vai acontecer, né? Ó, você clicou aqui, então no sistema já aparentemente vai ter o apontamento que você iniciou e você teria 10 dias para pagar. E se eu não pagar? A gente já vai falar, né? Ou e se eu Aham. abrir o e-mail depois? Será? Então, deixa eu aclarar isso aqui, porque eu preciso falar como que as coisas são na prática, né? Eu disse aqui que tem o CPA, que tem a notificação, mas na prática as coisas podem ser diferentes e é bom a gente, às vezes, evitar algumas circunstâncias. Então, no momento que clicou ali, recebeu o e-mail, na verdade, né? Clicou no e-mail e clicou no botão para receber o número de referência, aquela referência você consegue pagar ou pelo seu telemóvel ou indo até um multibanco, né? Você vai na máquina e vai ali logar e colocar o cartão e tudo e vai pagar. Ótimo. Aí depois desse pagamento, você está resguardado.
Só que para chegar nesse pagamento, às vezes a pessoa não consegue entrar no portal, porque está errando a senha, porque, enfim, teve algum problema. Então, ela pode ter esse problema para entrar nesse portal. Então, ela tem que ver lá os caracteres da senha, entendeu? Então, assim, como na prática, a gente não sabe se eles vão contar a partir do momento que você abriu o e-mail, ou que você clicou no botão, ou que você fez o login, ou que você clicou para gerar essa referência, a gente não sabe quanto que vai ser a contagem desse prazo. O ideal é que, se você recebeu o e-mail, você pagasse isso o quanto antes, tá? Porque para você evitar problemas, vamos supor que eles entendam que, não, é a partir do momento que eu te enviei o e-mail, apesar de que não seria válido, depois poderia reverter, né, administrativamente e judicialmente. Mas você não quer isso, você quer resolver o problema do jeito mais rápido possível, sem dores de cabeça. Então, no dia que recebeu o e-mail, faz isso e paga. Eu sei que tem situações peculiares, a gente deve conversar sobre isso hoje, né? Às vezes a pessoa não está no país, enfim, alguma coisa assim. Pois é, eu já vou trazer então essa pergunta, porque surgiu bastante também. Olha, estou no Brasil, não estou em Portugal nesse momento, mas eu estou com a minha RCPLP, tá tudo certinho. E aí, como que ela faz se naquele momento ela não consegue pagar e fazer a renovação, ou se realmente está sem dinheiro nesse momento, tem que esperar ali mais uns dias até receber? Qual a recomendação para esse caso? Bom, esse é o problema. Às vezes a pessoa, fora de território português, ela fez CPLP e não conseguiu abrir uma conta com o IBAN-PT. E ela vai ter dificuldade de pagar essa referência, porque essa referência, tem gente que tenta pagar e não consegue, porque esquece, tem que colocar lá serviço público, né? Se você não colocar multibanco lá, serviço público, se você não escolher essa rúbrica, vai dar errado. E a pessoa, às vezes, não consegue pagar nada, porque só tem o AIS, esqueceu de abrir a conta bancária portuguesa, né? E ela não vai conseguir fazer esse pagamento. Então, de duas uma. Se o problema é só o pagamento, você pode pedir para alguém pagar para você, tá bom? Não é o ideal, mas você pode pedir para alguém pagar para você. Ótimo. Aí já resolveu um problema. Se não conseguiu que essa pessoa... beleza, mas, quer dizer, se o problema não for a questão do pagamento, porque você consegue pagar, mas sim o medo de quando que eles vão te chamar, mas se o problema é o seguinte, a pessoa até consegue pagar, mas ela não sabe quando a AIMA vai chamar, e aí talvez ela vai perder essa vaga. Como é que faz? Então, assim, o que a AIMA nos informou é que após o pagamento, você vai receber um link para que você tenha ali a notificação de quando seria uma ideia, né? Uma proposta de dia de agendamento. Então, a gente não sabe se vai ter algum portal que você vai poder escolher o dia do agendamento, ou se ainda, depois dessa proposta, se você faltar, né? Se tem como você... O chorinho, né? Tem como eu pedir depois? Assim, eu estou falando assim, tem como diretamente com eles. Legalmente, é óbvio que você tem direito de pedir novamente. Mas talvez tenha essa possibilidade, um próprio portal, ou você mesmo enviar um e-mail e pedir, olha, eu não consegui vir nesse agendamento, eu não vou conseguir por esse motivo, gostaria de outro dia. Então, a gente não sabe como que vai ser isso por parte deles, né? Mas a gente sabe que se a pessoa perder o agendamento, obviamente, ela tem direito de pedir outro, não tem problema nenhum. Só que não pode ser que não seja tão simples, tão fácil, né? Todo mundo sabe. Pode ser que vá lá para o final da fila, fique lá naqueles casos, né, que depois eles vão lá e vão olhar. Na prática, esses do mutirão, da manifestação de interesse, as pessoas fazem, né, ainda o pagamento e recebem já um e-mail com um agendamento, que inclusive já coloca ali o local, nem sempre foi o local ideal, às vezes já foi no dia seguinte ou com 2 dias, então a pessoa teve que correr ali, pode ser que isso aconteça também. Infelizmente, pode ser que aconteça. Mas assim, Ana, olha, eu sei que as promessas do governo, e pelo menos parece que está andando tudo rápido, mas eu não consigo dizer com precisão se vai ser tão rápido quanto a gente quer e que imagine, que as pessoas esperam. Então, pode ser que depois que pague o Duque, demore muito tempo, né? Quando eles começaram a estrutura de missão, não sei se todo mundo vai recordar, mas eu me recordo muito bem, porque os clientes sofriam com isso. Eles pagavam o Duque, aí passou 1 mês, 2 meses, 3, e não chamava, né? Exato. Então, assim, agora a gente tem uma vantagem que eles estão chamando mais advogados solicitadores para auxiliar a AIMA, né, a estrutura de missão, nos julgamentos, nos processos. E a promessa é que fosse usar essa mão de obra não só para a questão da manifestação de interesse, mas de outras circunstâncias que viriam depois, né, a posteriori. Então, isso foi dito dentro da instrução, né, da formação com a AIMA, com os advogados, mas eu não sei até que ponto isso vai, a gente não tem essa informação. A princípio seria mesmo só continuar com a MI. Se a gente tiver esse apoio, vai ser bem mais rápido, sim.
tá? Aí a Aham. pessoa pode até ficar com esperança e ter uma ideia, esperança aqueles que estão com pressa e aqueles que precisam de tempo, falam assim, ai meu Deus, então pode ser que eu precise voltar rápido. Mas infelizmente não é uma coisa que a gente consegue se preparar e entender quando que vai chamar ou deixar de chamar. O ideal é já ficar preparado para receber o e-mail, receber o e-mail, já paga logo a sua taxa, já vai aí organizando toda a documentação, né, para poder ficar preparado, porque se você for logo chamado, melhor ainda, vai lá, resolve logo tudo, né? Exatamente, exatamente. Então vamos, doutor, aí aos documentos que estão sendo exigidos. Também estou com a lista grande aqui de dúvidas, muita gente ali, principalmente nos meios de subsistência, mas eu quero saber a lista bem completa aí, doutor. Fala pra gente o que eles estão solicitando. Então vamos lá, para a renovação, né, que é o caso aqui agora, depois a gente pode falar sobre o pedido. Então o primeiro documento é o passaporte, né? A gente tem que ter o passaporte. Aí quando fala aqui de outro documento de viagem válido, é porque às vezes a pessoa perdeu o passaporte, ela está ali com um passaporte extraordinário, enfim, ela é asilada, não tem documento ainda, é expatriada. Mas para a Uhum. grande maioria aqui, No né, geral, no geral, passaporte. exatamente, passaporte. Ótimo. Depois, Uhum. lembrando que esse passaporte, se estiver prestes a vencer, principalmente que não tem a capacidade de durar esses 2 anos, se a pessoa conseguisse trocar ele antes, era melhor. Mas não é Uhum. obrigatório que ele tenha essa validade dos 2 anos, tá bom? Dificilmente vai implicar. Agora, isso pode ter uma implicação, e a depender do humor do agente, é bom você evitar. Tá bom? Exato. Se já tiver um passaporte quase expirando ali, aí, né, é um documento que, se tiver quase, já entrar em contato logo com o consulado e renovar esse passaporte aí e solicitar o novo. Exatamente. Pronto, o segundo é o requerimento para a renovação de autorização de residência e consulta de registro criminal português. Aqui a gente tem 2 documentos, né? Colocou em um ponto só mais 2 documentos. O primeiro, eu imagino que esse requerimento para renovação é aquela fichinha básica que a gente sempre apresenta à AIMA para solicitar uma determinada autorização de residência, né? Para solicitar Uhum. autorização para renovar, está lá nos impressos AIMA, você tem lá esse formuláriozinho, você coloca os seus dados, o que você está pedindo. Pode ser isso, pode ser também que seja um documento próprio para isso, que eles vão liberar, mas isso não precisa se prender muito, tá? Porque geralmente eles vão te conceder esse documento na hora para você preencher, se você não levar. Mas se puder levar, leva esse. É só entrar no site da AIME, lá em impressos, e pegar o formulário de pedido de autorização de residência. Tem lá as opções de renovação e a pessoa preencheria como essa solicitação de renovação de CPLP. Ah, pronto, Já perfeito. Uhum. o requerimento de consulta do registro criminal português, apesar de estar aqui, eu acredito que eles deram Ctrl+C, Ctrl+V de algum documento antigo, não, isso não seria mais necessário, tá? A legislação mudou e eles têm direito de analisar a sua vida pregressa criminal sem a sua autorização, tá? Mas para evitar dores de cabeça, vocês lembram aquele documento que a gente fez no gabarito, aqui no canal da Ana, que Uhum. tem, né, eu, fulano de tal, É permito. assina, né? É isso aí. Então, é esse E documento aí que que faz faz também com para. que permita, então, que o agente lá possa consultar seus antecedentes criminais aqui em Portugal. É isso, mas é como o Exatamente. senhor falou, assim, hoje já não é nem preciso assinar, eles podem consultar ali, né? Então, vamos Exatamente. ver Mas se vai vir colocaram aí aqui. na prática, se vai vir em algum papel ou lá na hora mesmo você vai assinar alguma coisa específica para isso, mas é algo que o pessoal não precisa se prender tanto, porque já é algo que ali mesmo na hora da sua entrevista presencial você já vai conseguir resolver. Né? Exatamente, exatamente. Uhum. Pronto. O próximo documento é o certificado de registro criminal emitido pela autoridade competente do país de nacionalidade do requerente ou do país em que este resida há mais de um ano. É necessário a submissão do registro criminal do país de origem do seu titular relativamente aos processos que resultam da convenção de manifestação de interesse ou foram baseados em vícios de curta duração e cujos antecedentes criminais não tenham sido verificados. Apesar de não terem inserido aqui a questão de quem tem autorização de residência, desculpa, quem tem o visto, quem tem autorização de residência CPLP em papel, mas que entrou com visto de longa duração, um visto de residência, eu oriento que a pessoa também já procure tudo isso, tá? Por quê? Porque esse certidão de antecedente criminal, apesar dela já ter sido analisado em um momento anterior, lá quando a pessoa pediu o visto de longa duração, aquilo já passou há muito tempo, né? E quando a gente olha os critérios do artigo 77, né, da Lei 23 de 2007, que são os critérios gerais para obtenção do visto, tem que fazer consulta de registro criminal. Então, o texto ficou um pouco confuso aqui sobre essa circunstância, mas tem que apresentar também, tá bom?
Então, não é só o que está escrito aqui, tem que ver o que está na lei, porque às vezes, quando fizeram na onça aqui rápido, esqueceram. Copia. Sim. Então, assim, em resumo, para brasileiros, ir lá no site no gov.br, solicitar os antecedentes criminais lá da polícia, vai, tira um documento online, e aí consegue ali imprimir e levar junto. Exatamente. E aí o pessoal pode perguntar, tenho que apostilar esse documento? Então, assim, como quem pode pedir isso aqui é só da CPLP, tem 2 países da CPLP, dos 9 países, tem 2, que esse antecedente criminal, ele não precisaria ter apostila, porque o sinal público ele pode ser observado por QR Code ou uma forma de autenticação. São 2 países, que é o Brasil e Cabo Verde, salvo engano. Então, esses 2 países, a pessoa não precisaria apostilar os antecedentes criminais. Já os outros países, precisa apostilar esses antecedentes. Se não apostilar, pode ser que tenha um problema bem sério no momento de apresentar os seus documentos. Talvez quando você apresente online, não, porque você vai ter que apresentar online esses documentos para depois se apresentar. Pelo menos é isso que a AIMA nos informou. Né? Você vai apresentar, okay, vai colocar no portal e depois você vai levar os documentos físicos. Mas, no momento de apresentar o físico, pode ser que eles impliquem com isso. Mas o seu antecedente criminal não está apostilado. Então, assim, para quem é brasileiro e cabo-verdiano, desculpa, eu não tenho certeza, tá? Eu não posso falar na memória, mas o brasileiro, os antecedentes da Polícia Federal não precisam estar apostilados, tá bom? Eles conseguem ver a autenticidade online. Certo. O senhor, então, já adiantou uma coisa que, pelo treinamento que o senhor fez lá diretamente na AIMA, eles já falaram, então, que vai ser preciso jogar a documentação online, coloca lá no sistema e depois lá no presencial também sempre é recomendado levar. É isso? Não, é o seguinte, o que a gente vê que a AIMA, o que deu a entender pelo e-mail, e como ela fez na estrutura de missão, porque esse e-mail é da estrutura de missão. Como funcionou em relação ao manifesto de interesse, é bem provável que seja assim também com a CPLP, entendeu? A gente acredita que primeiro você pagou, vai receber o e-mail para colocar os documentos e escolher a data, como aconteceu com a manifestação de interesse na estrutura de missão. Ok, e não é nesse primeiro e-mail, então. O primeiro e-mail que recebe é a convocação. Você entra no site, valida sua conta, paga a taxa, depois chega o segundo e-mail, onde pede, então, para anexar a documentação. Exatamente. A gente imagina que esse segundo e-mail, que já vai ser aquela proposta, né, do dia de se apresentar, vai vir junto para a pessoa já colocar os documentos também. Nós acreditamos que vai ser assim. Tá, boa, ok. Certo. Próximo documento, doutor. Vamos lá, comprovativo da existência de meio de subsistência. Esse é danado. Então, com recurso de meio de subsistência, prova comum, nomeadamente através da declaração de IRS, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, ou outro meio de prova que indique quais os meios de subsistência estáveis e regulares que o requerente dispõe, que cumpre o disposto da portaria 1563 de 2007. Então, isso aqui é muito vago, é muito abrangente. Mesmo que a pessoa leia a portaria, na prática existem várias formas do agente analisar os seus documentos. Então, aqui eu acredito que tem várias perguntas que a gente pode fazer. Não sei se a gente vai conseguir estancar todas, né, professor? Vamos satisfazer todas as perguntas. Mas, basicamente, você tem que provar que você consegue cumprir o percebimento de um ordenado mínimo todos os meses. É isso que você precisa provar. Você precisa provar que você consegue perceber um ordenado mínimo. Não consigo, eu só consigo a metade, o meu é part-time. Ou eu só recebo um benefício do governo. Ou, na verdade, eu tenho aqui, eu presto serviços e nem a metade eu consigo, nem a part-time. Eu estou fazendo ali uns extras. Tudo bem. Junto com isso, você pode apresentar um termo de responsabilidade, por exemplo, de um cidadão português ou alguém que tem autorização de residência legal no país, faz esse termo de responsabilidade junto com os documentos e o comprovativo de que essa pessoa consegue te sustentar, né, por aquele período, e também pode ser usado. Agora, algumas composições dessa, na prática, principalmente se você vai sozinho, às vezes eles não aceitam. Tá? Então, isso é complicado, mas é direito seu. Se você comprovou que você consegue ter um ordenado mínimo para você, para si, e esse ordenado mínimo, ou você tem ele regularmente todos os meses, ou ainda você tem 12 vezes esse valor na sua conta, ou 6 vezes, a depender da interpretação, né, que eles vão levar aqui, você poderia, por intermédio desse valor ali guardado em conta, mesmo que não recebesse nem R$1, nem um euro, nem $1, nem nada,
poder Aham. comprovar ali a sua subsistência por intermédio disso, tá bom? Certo. Doutor, então eu vou dar uma pausa aqui para eu entender mais sobre esse mês de subsistência, porque a maior quantidade aqui de dúvidas dos seguidores é justamente sobre essa parte. Então vou trazer aqui dúvidas dos seguidores. Ó, pessoas que trabalham como autônomas, não possuem contrato formal, podem apresentar aí documento? Quais documentos que vai servir aí como meio de subsistência? Então, trabalhar como autônomo de forma não formal é uma pergunta muito abrangente. Essa pessoa está trabalhando em território português? Ou Uhum. ela mantém esse território português, mas faz esse trabalho para outras empresas? E por aí vai. Então, o que você precisa comprovar vai depender da sua situação especificamente. Mas, de uma forma geral, o que você tem que ter são esse lastro contratual, movimentação bancária, recibos, se você trabalha para fora, invoices, né, seu Uhum. IRS, se você tem empresa IRC, você tem que mostrar de forma fiscal, factual e bancária que você tem esse lastro. E se depois que a gente consegue internalizar isso, é porque a gente trabalha com isso, já é bem comum, né? Mas, nomeadamente, isso vem várias coisas na nossa cabeça. Extrato bancário, recibo Uhum. verde, né? É bem comum. É o que todo banco te pede, o que qualquer tipo de análise de crédito vai te pedir, é basicamente isso. E a gente tem uma coisinha aqui também interessante, que às vezes a pessoa ela acha que ela tem que ter o desconto na segurança social, 12 vezes desconto na segurança social. E isso é outra coisa. Essa questão de 12 descontos na segurança social é para quando a pessoa ela não tinha como comprovar a entrada legal no país. E isso aí era um jeitinho que muita gente fazia no passado, isso já foi revogado, tá? Ainda é válido para o pessoal da manifestação de interesse antigo, mas quando o número Uhum. 2 e o número 6 do 88 e 89 foi revogado, isso acabou, não tem como muito aproveitar isso mais não, tá? Então, assim, Uhum. não tem nada a ver com essa situação da CTLP. A questão da segurança social pode ser útil para provar que você realmente está trabalhando, está contribuindo, e é óbvio que é necessário que você contribua e o país quer que você faça isso. Por outras circunstâncias, pode ser exigido de você, mas não necessariamente aqueles 12 descontos, tá bom? E não necessariamente em todos os casos, porque tem gente que no primeiro ano, por exemplo, é isento de declarar, né, de pagar a segurança social. Exato, é. A outra dúvida aqui é essa, ó. A pessoa não está trabalhando no momento. Ela até citou que está recebendo subsídio de desemprego. Qual seria a alternativa? Tudo isso aí que o senhor falou, tem a questão do termo de responsabilidade aí também, né? Se em relação a esse termo, que é logo o documento ali que está junto, né, no meio de subsistência. Se a pessoa mora com uma outra que está sendo a responsável pelo sustento aí dessa família, né, dessa casa, você pode utilizar então o termo de responsabilidade com essa pessoa assinando. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais quem é essa pessoa que pode se responsabilizar e quais os documentos que ela vai ter que apresentar dessa pessoa. Então, vamos lá, olha só. Para a gente conseguir sanar todas as dúvidas, para não ficar na mão do agente, a gente já conversou sobre isso, não ficar na mão dele, Uhum. você conseguir cumprir tudo, a pessoa que fosse o seu anfitrião, ele teria que ter, então, uma porcentagem de um ordenado mínimo para ele mesmo e uma porcentagem para você, tá bom? Então, assim, se essa pessoa é seu cônjuge, talvez poderia usar aquela interpretação da própria portaria quando fala da questão da família, que é 50% para o cônjuge, 30% de cada dependente. Mas nesse caso, não necessariamente precisa ser o cônjuge, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa que esteja se responsabilizando. Aí, nesse caso, eu, assim, se fosse o agente, eu ia pensar assim: tudo bem, como é que é essa situação? Você ganha meio ordenado, então essa pessoa ela tem que ter o dela e pelo menos mais meio ordenado por mês para você. Ou ainda, você não ganha nada, nada. Então eu acho que essa pessoa tem que ganhar dois, um para ela e um para você. Então, assim, e se o agente fosse assim muito literal, se ele fosse muito Caxias nesse sentido, além disso, ele teria que olhar ou que essa pessoa recebesse todos os meses dois ordenados, ou que ela pode receber só um, mas que tenha 12 vezes um ordenado em conta, tá? Então, se isso fosse bem cacheado, poderia ser dessa forma. Agora, Uhum. tem as relativizações, mas aí fica na mão da gente, né? Porque, Sim. não, porque aí eu recebo um pouquinho de benefício aqui, mas essa pessoa recebe assim, assado, eu tenho conta no Brasil, meu pai lá na China também, está morando na China, ele também assina para mim, quer dizer que não tem nada, não vale para o país, mas aí, sabe, é aquela coisa que Aham. pode ser que ele considere, tá bom? Sim. Por exemplo, saldos bancários, extratos podem servir aí como meio de subsistência junto com a atividade aberta nas finanças, é o João que pergunta aqui,
Então, pode. Para mostrar ali que você recebe todo mês uma quantidade para se sustentar aqui. É isso. Quando você não consegue comprovar um ordenado, que a outra pessoa comprova por você. É basicamente isso, né? Certo. Pode ser de forma recorrente por mês, sem dinheiro em conta, ou pode ser tem dinheiro sem provar que recebe mensalmente, mas 12 vezes esse valor em conta. É a melhor forma de não ficar na mão dele e ele ter que cumprir, porque é isso que a legislação, sem margem de interpretação, ela prevê. Certo. Já o Robson, ele traz assim, o meio de subsistência pode ser um subsídio social no valor de 270 euros. Então, só o subsídio já não pode, porque 270 euros a pessoa não se sustenta aqui em Portugal, diante da lei, né, do que é solicitado. Então, tem que pensar ali em pelo menos um salário mínimo, um ordenado mínimo para cada adulto, né? Exatamente. E eu queria pegar esse gancho, porque tem muitas pessoas que elas não compreendem isso. E se elas compreenderem, aí tudo vai fazer sentido. Olha, às vezes a pessoa ela procura um advogado para conseguir um agendamento. Por exemplo, eu quero um agendamento para 87A. Quero pedir, entrei sem visto, entrei com visto, não importa. Eu quero esse agendamento. A pessoa tem direito, isso é a minha da CPLP. Só que ela acha que é só agendar. Se for só agendar, tudo bem, o magistrado nem está lendo direito, só está vendo ali essa pessoa. E não vai ficar olhando os documentos. Mas no dia do agendamento, essa pessoa vai tomar graxa, não vai adiantar. Por quê? Porque se a pessoa não cumprir os critérios daquilo que ela está solicitando, não tem jeito. E para conseguir uma alteração de residência, não importa a tipologia, com exceção do 123, tá bom? O 123, quando é questão humanitária e tal, pode ter algum tipo de ressalva. Mas todos os outros tipos de autorização de residência com dispensa de visto ou com visto, você precisa comprovar a subsistência de alguma forma. Ou é a sua universidade que está comprovando para você, mas é porque a pessoa às vezes nem sabe, porque você é bolseiro, ou é o seu anfitrião, ou é o seu trabalho. Como é que essa pessoa, às vezes a pessoa não tem noção. E quando vai conversar no cotidiano, deixa eu ali tomar uma cervejinha, conversa com um amigo, o meu foi assim. Mas não é porque ele não sabe que o dele foi considerado o contrato, foi considerado. Você entendeu? Então, assim, se a pessoa entender que para conseguir um título de residência no país, ela precisa comprovar a subsistência, isso evita até que a pessoa saia sem visto, porque isso é uma circunstância. Como que você vai conseguir encontrar trabalho se não consegue NIS? E por aí vai, né? Então eu não vou estender. Mas essa subsistência, a partir do momento que entendeu que você tem que mostrar um ordenado, pronto, aí já mata todas as dúvidas. Então no caso específico aí do Robson, que está recebendo subsídio social, lá 270 euros, ele tem que parar e pensar assim, tá, quem é que está pagando minhas contas aqui? Porque com 270 euros está difícil ele conseguir alugar o quarto, fazer compras, pagar todas as contas. Então, quem é esse responsável? Se é uma outra pessoa que está sendo responsável, então é o termo de responsabilidade. Essa pessoa tem que ter autorização de residência aqui em Portugal para ser a responsável e tem que comprovar os documentos dela, então, de que ela pode se sustentar e sustentar o Robson ou outra pessoa que seja, certo? Lembrando que isso eu estou falando assim com excesso de zelo. Pode ser que se essa pessoa só fizer um termo de responsabilidade com a cópia de documento dela, pronto, passou. Mas pode ser que o agente, tá bom, ele aceita. Aí depois, uns 5 dias, ele abre uma intenção de deferimento à audiência prévia. Favor é demonstrar os comprovativos de que essa pessoa tem condição de manter, te manter. Então pronto, aí já complicou, entendeu? Exato. Tá, vou para a próxima pergunta. Ó, o Gabriel pergunta, ele está há 3 anos contribuindo com a Segurança Social e agora deu entrada no subsídio de desemprego. Ele pergunta se a AIMA aceita o subsídio, se ele pode apresentar, por exemplo, o IRS aí como uma prova de que ele já está aqui há 3 anos contribuindo, que já teve salário, ele está num momento de subsídio de desemprego, mas que ele já contribuiu aí, já tem um histórico aqui. Nesse caso, qual a avaliação aí do senhor? É a mesma coisa, assim, pode ser que o agente aceite, levando em conta a história dele, né? Não, ele já tem e está recebendo subsídio, às vezes já está até inscrito no IFP, procurando, né, um outro trabalho, mas isso não significa que vai ser 100% vai aceitar. Vou dizer que na prática, meio a meio, tá meio a meio. Tem a gente que vai aceitar, principalmente se você tiver acompanhado de um advogado, eu digo isso, às vezes a pessoa porque você quer que eu acompanhe, eu já te falei que eu tenho muita dificuldade de acompanhar, porque muita gente não tem como, né? Mas porque o agente às vezes olha para a pessoa e fala, tô com preguiça, o sistema tá lento. Hoje eu não tô afim, não. Exatamente, vou cortar reto. Esse é o problema, vou cortar reto. E você não cumpre os critérios da subsistência. Então, assim, tem gancho legal também, desculpa.
tem gancho Uhum. legal que dá essa possibilidade à pessoa, tá? Sim. Então, se Até for porque tá negado, lá no meio de subsistência, tá o IRS também ali como né, uma exatamente, possibilidade. Então, exatamente. é Agora, saber ali argumentar, e aí é toda essa situação em que você fica na mão do agente, de quem está olhando ali a documentação no exatamente, dia. Hum. exatamente. Certo. Bom, aqui já entra uma outra parte que já já a gente vai falar. Tem mais documentos específicos aí, doutor? Ou a lista é essa? Vamos pegar aqui a colinha para a gente continuar. Tem um pouquinho mais aqui. Então, assim, ó, é, para efeito de comprovação de meio de subsistência, poderá o requerente apresentar aquele termo de responsabilidade, que foi o que eu expliquei até agora, né? E aí, um detalhe que esse termo ele tem que ter assinatura reconhecida, sempre teve, né? Mas a AIMA começou a bater com mais força agora. Então, quando você pedir, essa pessoa não pode esquecer de ter assinatura reconhecida, né? Caso não seja assinado perante a presença da AIMA. Então, a depender da situação, pode ser, isso é uma coisa complementar, né? O pulo do gato. Às vezes, se quem vai se responsabilizar for junto com você no dia, entendeu? Junto. Já Né? dá um Às vezes peso maior, né? dá um peso maior, Tô né? Vai aqui, bem tô arrumado, vai assinando. bem maquiado, cheiroso, né? Todo mundo, entendeu? Isso aqui, ó, eu que vou me responsabilizar, eu trabalho com não sei o que e tal, eu trouxe tudo aqui, eu vou Uhum. me responsabilizar, entendeu? Então, isso aqui é um extra. Agora, tem mais coisinhas aqui, ó. No que diz respeito a cidadãos menores de idade, deve ser apresentada documentação comprovativa de que o menor se encontra acompanhado de quem exerce as responsabilidades parentais. Isso aqui também tem muita coisa que pode acontecer por conta dessa parte aqui. A primeira é que, às vezes, a guarda desse menor, ela ficou um pouco complicada no passado. Então, se ambos os genitores não estiverem em território português, ou até estiverem em território português, mas não fizeram homologação de sentença, tem várias circunstâncias, isso não foi resolvido ainda. Então, pode ser que a AIMA ela solicite assim: olha, eu quero uma declaração de ambos os genitores, né, ou pelo menos de um que não esteja aqui, que ele permite que esse menor tenha residência legal em Portugal. Existe um modelo do CNJ, tá? É um modelinho, isso para o brasileiro, mas a pessoa pode pegar esse modelo, tem que ver no país de origem dela, CPLP, né, obviamente, mas de uma forma Uhum. geral, aqui para o brasileiro, tem um modelo do CNJ, que a gente sempre usa aqui no escritório. A única coisinha aqui do modelo do CNJ é que tem uma rubricazinha lá dizendo que aquilo não serve como declaração para fins do menor ele manter-se residente em outro país. Mas se você tirar aquilo, pronto, a gente deixa expresso que serve para manter residência. Então, um exemplo aqui. Uhum. O pai vai ali acompanhar o filho, só que a mãe está no Brasil. A mãe separada ou não separada, enfim, não importa se eles estão divorciados ou não. E não importa a questão da guarda. Se tiver esse documento, às vezes vai ser suficiente, tá? Vai ser suficiente desde que ele esteja com a assinatura reconhecida, no sinal público e apostilado, e junto com isso, a certidão de casamento, a certidão de nascimento da criança, tá? Porque isso vai dar uma garantia de que está tudo correndo bem. Essa criança não é sequestrada por um dos pais, por exemplo, né? E tudo mais. Uhum. Isso é um dos requisitos para que consiga solicitar. Então, aparentemente é uma coisa simples, mas é porque existem muitas peculiaridades aqui, tem muita gente que me procura por conta disso aqui, né? Às vezes está brigando com alguma situação judicial ainda, ou até já saiu algo no tribunal do país de origem, vamos dar o exemplo aqui do Brasil, não precisaria necessariamente homologar isso, transcrever isso, mas pega uma certidão de objeto IPE, o nome é esse, né? O próprio serviço do cartório que faz a certidão de objeto IPE e pega uma sentença e faz ali o apostilamento, e aí leva esse documento junto. Porque aí, no caso, quando é assim, é porque às vezes o outro genitor não aceitou que a criança fosse embora, mas o juiz do Brasil decretou, entendeu? Então, a forma de tentar fazer sem transcrever é assim, mas pode ser que exija uma transcrição. Essa transcrição vai ter que ir para o tribunal. Então, assim, quando a gente fala em cortar reto, as pessoas, às vezes, elas esquecem que 90% das vezes o agente está sendo gente boa. Ele pode ser bravo. Eu tenho até um meme que eu postei lá no Instagram. De um lado é o Júlio, todo alegrinho, o outro é o cara de máscara de caveira, né? Parece que ele está sendo bravo, mas eles abrem mão de muita coisa, faz muita coisa assim para simplificar, né? Mas pode ser que você pegue um dia que sejam mais caxias. Então é importante se atentar a esse ponto aqui, tá bom? Certo. A gente fala pouco, né, de menores com a RCPLP, até porque, assim, um grande volume que a gente tem de autorização de residência CPLP foram pessoas que vieram da manifestação de interesse, mas existem, então, menores que fizeram a RCPLP com certificado em papel, é isso? Assim,
Administrativamente, eu desconheço quem conseguiu fazer isso. Talvez no comecinho alguém conseguiu, tá bom? Salvo engano, me lembro de algo assim. Agora, judicialmente, tivemos alguns casos, e tivemos casos de tudo quanto é tipo, porque mesmo que a AIMA ela não consiga instrumentalizar, porque é isso que ela alega em algumas das suas respostas, quando a gente, né, briga judicialmente, não consigo, isso não existe ainda. Não importa, se está na lei, mesmo que ela pegue um pedaço de pedra e bate lá, ela tem que fazer acontecer o que o juiz mandou. Se está na lei, o juiz mandou, ela tem que instrumentalizar. Agora, antes, realmente, a SPLP papel era muito complicado fazer isso para o menor de idade, travava, aí você tinha que ir presencial para tentar fazer. Então, assim, tem casos e casos. Agora, hoje, o que está claro, aqui ficou bem claro, é que os menores vão sim poder solicitar essa autorização de residência PLP cartão normal, sem essa dificuldade, né? Que antes era uma dificuldade, quase sempre travava no portal, algumas pessoas conseguiram, outras não. Eu consigo ver a dimensão do que está no meu escritório, né? Dos nossos 1.500 clientes. Mas eu não consigo ver a dimensão de 300 mil imigrantes. Então, pode ter muitos casos que eu desconheço que a pessoa conseguiu. Mas hoje, o importante é que a RCPLP em cartão, né, para o menor de idade, é só seguir as regras ali, dela. Tá ali, tá claro. Exatamente. Certo. Tem mais documentos? No tocante à situação regularizada perante a administração fiscal e segurança social, entende-se que essa informação possa ser obtida mediante consulta às bases de dados, não carecendo essa comprovação de qualquer declaração negativa à autoridade tributária e segurança social. Vamos lá. Existe dentro ali da plataforma uns botõezinhos que o advogado que está operando agora, ou até mesmo o agente da AIMA, ele consegue consultar descontos na segurança social, se tem problema no registro SIS-2, né, a pessoa morou ilegal, as entradas e saídas no espaço Schengen, ele consegue olhar isso sim, tá? Então, assim, no primeiro momento, se eventualmente for aquela plataforma que a gente conversou, que coloca online para depois apresentar presencial, né, se for assim, se você não apresentar, eles mesmos estão dizendo que é dispensado. Tá? Agora, no dia que você vai se apresentar presencial, se você conseguir diligenciar isso, gente, não é tão difícil. Eu acho que vale a pena levar, porque isso facilita no momento, na verdade, de emitir a sua autorização de residência. Você imagina, se o documento está impresso... esperando ali tanto tempo isso, né? O que custa levar na pastinha toda a documentação impressa e chegar lá mostrando que está preparado para aquele momento, né? É isso aí, porque senão ele vai ter que acessar esse sistema. Aí você imagina, chegou a sua vez de análise, né? Você já colheu biometria, tirou foto, fingerprint, fez tudo, beleza. Aí passou 10 dias, 20 dias, chegou na sua vez. Deixa eu analisar aqui a pastinha do Juquita. Chegou no Juquita, olha, tudo bem, meu sistema tá lento, eu não estou conseguindo ver aqui segurança social, deixa eu ir para o próximo. O próximo, ele colocou já aqui o Nada Consta, então dele eu vou mandar para Casa da Moeda, eu vou aprovar e vai... Aí o outro ficou para trás, entendeu? Então, assim, mais é mais, mais não é menos né? nesse caso. É uma decisão tão importante, não deixa isso a sorte, ao acaso, deixa eu ver ali, não, leva tudo, gente, leva tudo e se precaver, é sempre melhor, assim, né, se mostrar que está ali, esse é o momento de você receber a sua aprovação, né, então, carrega tudo junto, certo? Mas agora terminou de documento. Agora sim, agora... A lista é essa. Porque aqui, ainda tenho dúvidas. Eu quero saber uma coisa. Essa aqui foi muito perguntada. O imigrante mudou o e-mail. Não tem mais acesso àquele e-mail. O que fazer nessa situação, doutor? Chorar e rezar. Tô brincando. Vamos lá. Olha só. Se a pessoa ela for no site da AIMA hoje, eles têm ali uma forma de tentar recuperar, no que se refere à manifestação de interesse, recuperar ali acesso de e-mail e tudo mais, tem um e-mail específico. Então, você pode tentar pedir a recuperação do seu acesso por ali, tá? Mesmo que não tenha a ver com a CPLP agora. Pode ser que em breve eles disponibilizem um e-mail específico para isso. Você pode ir em uma das lojas da AIMA e da estrutura de admissão. Hoje, eles têm melhorado um pouco essa questão de atender para dar informação, porque a gente tem já, né, uma portaria que obriga eles a atender a pessoa para dar informação, porque antes, para ter uma informação, precisava de agendamento, né? Então, isso tem melhorado um pouco. Agora, com mais lojas, estão ali tendo mais tempo para atender o próprio... Porque antes era assim, um exemplo, você não tem agendamento, você precisa de uma informação, ou precisa mesmo de resgatar alguma coisa, será que você consegue olhar no sistema para mim? Você tinha que ficar na fila de madrugada e esperar que o segurança fosse lá dentro conversar com
Então, assim, isso tem. Continua assim, tá? Mas em algumas circunstâncias, você consegue ter acesso, você consegue mais informação. Principalmente, porque às vezes a pessoa só olha assim, lojas de grandes centros, né? Porto e Lisboa. Mas às vezes uma loja mais afastada é mais tranquilo e não tem problema você, às vezes, se você tiver condição, né? De fazer essa viagemzinha. Deixa eu tentar ir nessa loja aqui para resolver um problema. Porque às vezes é um botão simples. O que é? Você não sabe o seu e-mail? Era esse aqui, ó. Ou ainda vou tentar trocar. Mas não é toda a gente que consegue fazer. Aí tem um problema. Vai ter que ser o que trabalha na parte de sistema informático. E aí como é que faz? Então, isso é um pouquinho complicado, infelizmente. Agora, você pode tentar recuperar senha e ver se chegou em algum e-mail seu, quando isso estiver disponível, tá? Porque se hoje você tentar entrar no portal sem ter recebido aquele e-mail, não vai funcionar, né? Aí o problema é, será que o e-mail já chegou para mim? Porque eu não tenho mais o e-mail. Aí começa toda uma problemática. Isso não é simples. Vai ter que ir presencial ou tentar mandar para esses e-mails que eles já disponibilizaram para outras circunstâncias, ou notificar também. Pode mandar carta, pode ir presencial, tá bom? Sim, é isso. São tentativas aí de uma situação que vamos ver como é que vai funcionar na prática. Mas até pela experiência que o senhor tem aí, do que costuma resolver, é isso. Vai tentando, vai lá, presencial, vê, manda carta, né? Para você ter aquele documento ali mostrando ali que você enviou, que você tentou esse contato, e-mails e por aí vai, né? Agora, a Flor de Lis, ela pergunta aqui: não estão pedindo o atestado de morada? Não é necessário mostrar esse documento? Vamos lá, olha só. É preciso, sim, comprovar aonde você vive. O problema é que o atestado de morada, eu não sei se, né, o pessoal está acompanhando, não é a primeira vez que aconteceu, mas teve mais um daqueles escândalos, né, de venda de atestado de morada e tal. Para quem é CPLP, as coisas são tão mais simples e a pessoa não tem noção disso, né? Quem é CPLP, principalmente brasileiro e timorense, né? Os outros, às vezes, têm uma dificuldade, isso que eu vou falar cabe muito. Às vezes, quando a pessoa ela vai solicitar um visto no país dela de origem, principalmente esses países que não podem entrar com isenção de visto, eles precisam de pelo menos um visto temporário para poder entrar no país e depois pedir autorização de residência da PLP, que era o caso antes no papel e agora vai poder... O que acontece? No país de origem deles, existe uma máfia e não consegue fazer agendamento pelo Evisa e nem pela VFS. Não tem como, não tem como. A pessoa tem que pagar um absurdo para alguém fazer isso. Isso, obviamente, está sendo investigado, né? Pelo menos deveria ser mais. Enfim, então tem esse problema. Aí a pessoa nunca consegue pedir. E ela vai ficar, nunca vai poder entrar no país, porque ela não consegue entrar sem visto. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que contratar um advogado, para o advogado entrar no tribunal e pedir excelência. Eu tenho todos os comprovativos que não tem como agendar. Obrigue o consulado a agendar para a pessoa. Olha só. Aí a pessoa vai e consegue agendamento. Depois disso, tem que esperar o visto chegar. Depois disso, tem que passar no país. E às vezes o visto vem sem agendamento, tem que entrar no X de novo. Então, não é tão simples. Então, quando a gente fala sobre essa questão de atestado de morada, o que acontece? Tem, no meio dessas máfias, contratos de trabalho vendidos já com tudo pronto. Olha que loucura. Pessoas que nem falam português, às vezes, de outro país. Aí faz o atestado de morada de uma freguesia, falam que a pessoa mora ali, já tem o contrato de trabalho quando chegar, já faz... É um pacote completo da máfia, né? E dentro disso tem até tráfico de seres humanos. Então é um assunto até bem delicado se tocar, mas é uma coisa que eu queria alertar. Nós, da CPLP, principalmente morense, brasileiro, nós temos uma vantagem muito grande. Portugal, ele foi muito, assim, complacente com esses acordos internacionais feitos entre nós. Sim. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de conseguir o básico. E eu vejo gente reclamando, meu visto vai ser agendamento, mas você consegue muita coisa ainda com isso. Antes, você podia até pedir CPLP sem nada, só com o NIF, né? E agora tem muita gente que vai sentir saudade disso, tá bom? Muita gente vai sentir saudade disso. Principalmente aqueles que queriam ser caminhoneiros, que queriam fazer TVDE. Agora não pode mais, tem que esperar a carteira física, tá? Então, por conta desses escândalos da venda, né, do atestado de morada de freguesia, tem se apresentado um pouquinho mais de força. Às vezes tem documento autenticado, advogados e solicitadores, Deus o livre, que autentica documento sem assinatura, uma loucura só. Quando vai pegar os documentos, tudo doido. Então, estão abrindo audiências prévias, em vários casos, para isso. Apresenta para mim aí a comprovativo da troca do seu domicílio fiscal. Apresenta para mim outros comprovativos que demonstram, eu quero caderneta predial e o seu contrato de arrendamento. Então, assim, tem se apertado um pouco o cerco nisso. Agora, não vão aceitar de forma nenhuma?
Não é isso, tá? Isso depende do contexto, tudo tem um contexto. Então, leve o máximo de documentos possíveis que ateste aonde você está vivendo. Mesmo que não esteja aqui na lista, existe o artigo 77 e 78 da Lei 23 de 2007 que fala quais são os critérios gerais da emissão de todas as autorizações de residência. Tudo tem que passar por aquilo. Não é só o que está escrito no papelinho aqui que a AIMA ou quem foi, ou eu ou qualquer outro colocou. É o que a lei fala que importa, tá bom? Exatamente, ainda tem isso, assim como a gente já falou aqui, né, sobre aquele passo a passo para o visto para procura de trabalho, além do que tem ali no papel, sempre levem outros documentos. Então, o atestado aí de morada que a Flor de Lis perguntou, mesmo que não esteja aparecendo ali, o ideal é que você leve ali comprovação de onde você reside, porque lá na outra lei está escrito que você precisa comprovar. Então, são coisas que você tem que levar mais, coloca na sua pastinha aí também o comprovativo da sua residência. Boa, doutor. Agora, ó, tem um caso específico aqui de uma seguidora. Ela chegou em Portugal casada e se separou já por aqui, né? Ela é uma brasileira que se separou por aqui, já fez o divórcio, já conseguiu o documento que comprova o nome de solteira dela, mas os documentos de Portugal, então, estão com o nome de casada. Ela já até pagou o DUC, já está ali para troca da CPLP, mas como é que fica esse documento? Vai dar problema ali? Ela consegue já fazer a RCPLP nova no cartãozinho com o nome de solteira? Tem registros aí dessa experiência, doutor? Tem, olha. Isso aqui é dar pano para manga. E eu já falei bastante, eu vou tentar ser bem resumido aqui. Olha, quando você tem um nome que não foi alterado na Receita Federal, caso ela é brasileira, né? Quando não foi acertado, quando você vai emitir a sua certidão de antecedentes criminais, pode ser que o seu nome saia divergente do seu atual nome. E o agente pode implicar com isso. Aí, se ele implicar, você tem que mostrar, não, mas olha aqui, ó, eu já tenho aqui, eu troquei de nome, tá apostilado, talvez já até transcreveu no IRN, eu tenho tudo aqui, tá bom? Então, na época era assim, não tem como trocar lá, eu posso, se você quiser entrar lá agora, eu posso fazer até um na sua frente, mas então esse é o primeiro problema. O segundo problema, você pode falar que é casado, descasado, azul, verde, amarelo, branco. Às vezes, quando vão fazer a alteração de residência, põe tudo doido. Na hora lá, te pergunta tudo. Mas na hora de pôr no sistema, põe que você é solteiro, põe que nome errado. E aí, para consertar isso, você precisa de agendamento. E você imagina, é impossível, quase muito difícil conseguir, né? No futuro, talvez volte a ser mais tranquilo? Talvez, né? Daqui a um ano. Mas, por enquanto, está bem difícil. Então, se acontecer com ela alguma coisa desse tipo, não seja um problema, na verdade, para conseguir, de fato, a alteração de residência. Mas constar no documento, no título dela, informações equívocas, quando sair, né, o estatuto de igualdade dela, ou quando ela for renovar, ela pode pedir para atualizar. Mas eu oriento que ela envie um e-mail, envie carta para se resguardar. Porque vamos imaginar a seguinte circunstância. No título dela tem um nome, no passaporte tem outro, que isso é outro problema, eu não sei se ela chegou a mencionar. Porque o passaporte às vezes casou com o nome de solteiro, enfim. Aí eu vou passear, vou na Disney da França. Vou lá, é muito bom, já fui com meus meninos, é bom demais. Quem puder ir, tá? Beleza, chegou lá, abraçou o Mickey, né? Deu um cheiro na Minnie, pulou lá, se divertiu. É legal, tudo bem. Aí, saindo da Disney, polícia. Aqui, ó, deixa eu ver seus documentos. Aí, olha, seu passaporte de um jeito, autorização de agência do outro. Já complicou. Pode complicar, né? Não, mas eu tenho um e-mail aqui, eu já pedi. Mas não pode ser que isso não resolva muito todo o país. Mas está vendo como isso é complicado, isso é muito sério? Então é bom você ter esse e-mail para você tentar forçar ali a barra se tiver algum problema dentro do país, mas fora do país ainda você corre risco. Então isso é muito sério e, infelizmente, no caso dela, pode ser difícil acertar. Então, o ideal é que ela peça para trocar tudo, tanto o passaporte, tenta entrar no gov.br, trocar na Receita Federal o nome dela, explicar que ela está com o nome de casado, tudo deixar com o nome atual, do jeito que está, e insistir no momento lá da AIMA, eu quero que continue, por favor, porque eu troquei e tudo mais, tá bom? Sim. E lá na AIMA leva a documentação toda, né, a certidão de divórcio, tudo direitinho, para mostrar e tentar ao máximo, então, que mude ali o documento, que fique tudo unificado para não correr esse risco aí que o doutor bem falou, né? Bom, tem outra aqui, ó, sobre meios de subsistência ainda. A seguidora fala: trabalho com recibos verdes. Então tem que apresentar o contrato de prestação de serviço e os recibos verdes emitidos. De quanto tempo? Últimos 6 meses? Há alguma luz aí nesse documento que a gente consiga entender quantos meses? Isso.
Então, lembra aquele que eu falei lá dos 12 meses? As pessoas confundem muito. É justamente por conta dessa questão da comprovativo de entrada e tudo mais, vínculo com o país, né? Para poder tentar ponderar sobre aquela questão de talvez um subsídio de desemprego. Tudo bem, mas no caso dela específico aqui, não é bem isso. Eu acredito que a pergunta esteja relacionada a outras circunstâncias. Qual o mínimo, né, que eu tenho que ter de tempo de trabalho para comprovar? Então, às vezes, a pessoa começou a trabalhar há pouco tempo, tem 1 mês, tem 2 meses, como é que ela faz? E antes, né? Então, não é isso que vai ser analisado. Agora, pode ser que o agente receba os seus documentos e depois ele abra uma audiência prévia para saber o que você está fazendo, se realmente existe, se trocou. Apesar de que no sistema hoje ele consegue ver se você tem ou não contribuído para a Segurança Social. Mas e se você estiver no ano de isenção? Ele não vai conseguir olhar. Então, ele vai abrir essa audiência prévia, ele pode abrir essa audiência prévia para tentar entender por que não tem, ele não tem aqui desconto na segurança. Você não está trabalhando mais? E aí ele, não, mas é porque eu tô na isenção, mas olha que os meus próximos recibos, desde aquela época, eu continuei emitindo. Então, por isso, pessoal, que situações simuladas de mentirinha é aquela história, mentira tem perna curta, não dá certo, tá? Então, tem que ser tudo legítimo, que eu sei que é o caso aqui da inscrita, né? E é isso que ela tem que fazer. Ela pode apresentar de 1 mês, 2 meses, não tem problema, mas ela fica sobre aviso que no futuro eles podem pedir para repetir. E eu digo mais, talvez no dia de apresentar os documentos ele pode não aceitar, ou aceitar já com pendência, tá? Então, se ele disser que não vai aceitar, reclama, fala, não aceita, depois eu emendo com o que você pedir, por favor, aceita sim, senão, se você não aceitar, eu quero reclamar no livro amarelo, quero virar piruleta ao contrário, vou chamar o Papa, o advogado, tem que o que for, para ele aceitar pelo menos colher sua biometria. E aí ele já vai colher com pendência. Ó, você tem 10 dias para apresentar determinado documento. E se ele pedir 10 dias para uma coisa que é impossível você conseguir, que é a sua fatura do próximo mês, por exemplo. Aí você tem que enviar uma carta para lá, você vai enviar para aquela loja e para geral, tá? Com o número do seu processo, com o protocolo, tudo, explicando que o que ele está pedindo é impossível e pedindo uma dilação do prazo por mais 30 dias. Aí depois que você conseguir, você envia novamente, agora com os documentos que ele exigiu, tá bom? Isso vai te garantir, te dar muita segurança. Parece que é uma coisa meio solta, mas funciona, tá bom? Eles vão juntando tudo aquilo, pode demorar um pouquinho mais para sair o título, mas depois chega assim. Uhum. Então, o senhor ainda trouxe essa situação de quem está isento aquele 1 ano, né, de isenção na Segurança Social. Nesses casos aí, eu tenho faturamento, né? Como a seguidora falou aqui, eu levo os últimos 6 meses. Se ela tem a emissão sempre certinha, ela está nesse prazo de isenção, imprime aquilo ali, leva e mostra que você está ali 6 meses, né? Recebendo, que está tudo certo ali, mesmo não contribuindo para a Segurança Social por conta da isenção. Né? Exatamente. Então, Conta isso, bancária, leva para mais, nem que o agente nem olhe para essa documentação. Mas é igual fazer uma imigração, igual fazer um pedido de visto, tem que levar a pastinha completinha, né? Exato. Ó, deixa eu te falar uma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa chega com uma paçoca de papel assim, e é naquele dia que o sistema está lento para poder digitalizar. Aí ele fala assim, aqui, muito papel, não quero não, muito papel. Aí tem os que forem mais importantes, você tem que insistir, fala assim, por favor, coloca, porque no meu caso pode ser que seja muito importante. Porque quem está colhendo o seu documento não é quem vai analisar. E ele só quer fazer o dele. Tá? É muito raro ser ele que vai analisar, né? Geralmente não é, não. Então, como é que vai fazer isso? Então, tem que bater o pé, tá bom? Outra coisa legal aqui, eu ia deixar para falar para o final, mas eu ia aproveitar aqui. Quando a pessoa vai olhar essa lista aqui da CPLP, vai lá no site da AIMA, clica em Viver em Portugal e vai no artigo 77. Pega aquilo e imprime também. Se tem alguma coisa que está escrito ali que você não tem, providencie. E lá, inclusive, tem alguns modelos de documento e falando qual documento substitui qual. Que aí você precisa ter tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Lá no aima.gov.pt, lá naqueles 3 pontinhos em cima, vai no Viver. Entrou no Viver, 77, artigo 77. É isso. É isso aí. É isso aí. Pronto. Ótimo, ótimas dicas, doutor. O senhor sempre aqui muita informação boa. Olha, o Jonas, tô acabando, prometo. O Jonas pergunta, eu fui furtado, o meu passaporte, levaram o meu passaporte e a minha certidão de casamento. O que eu preciso fazer se for chamado? Eu espero que ele pelo menos já tenha feito um boletim de ocorrência desses documentos, né? Vamos lá. No caso do Jonas aqui, ele perdeu o passaporte e a certidão de casamento. Ele deve ir até a PSP e fazer uma participação, tá bom? Ele vai abrir essa participação na PSP. É possível também
eu não sei como que vai enquadrar aqui, mas às vezes fazer isso online, tá? Tem como fazer também essa participação online. Mas se eu fosse ele, eu faria presencialmente, pegar tudo carimbado, tudo bonitinho, tá bom? É melhor. E nessa participação explicar que horas, quando que aconteceu e tudo mais. Porque pode ser que quando a gente veja, gente, desculpa, às vezes eu tenho que ir lá numa situação que mais improvável, né? Mas pode ser que no momento que ele pegue a participação, se estiver faltando algumas informações, ele entender que o seu caso tem contradição. Então é bom que você explique a hora, aonde você perdeu e tudo mais, tá? Porque depois que você perdeu esses documentos, agora você vai ter que pedir. Então, para você pedir um novo passaporte, você vai ter que solicitar uma segunda via ao consulado. O seu passaporte é bem provável que antes ele tinha um visto. Então, você também tem que ter uma cópia do seu... Eu não sei se é o caso dessa pessoa, né? Mas uma cópia desse seu passaporte antigo, se você tiver, é bom você levar também no dia do seu agendamento. Ó, meu passaporte antigo era esse, o meu visto antigo era esse, o meu passaporte novo agora é esse, né? Ou ainda, ó, o meu passaporte antigo era esse, a minha manifestação de interesse era essa aqui, ó. E agora, né, então tem que levar os documentos que estavam carreados à época daquele passaporte. No meu passaporte na época era com o nome, mas agora eu já aproveitei, já troquei, já é outro. Então, você tem que ter sempre o máximo de provas de tudo que era antes do que agora, tá? Então, levar, então, mais especificamente aqui, esse documento. Essa certidão de casamento, ele consegue solicitar uma em inteiro teor, se não for cópia repográfica, por um outro cartório, qualquer um, pode ser do Distrito Federal, primeiro do Distrito Federal, pode ser um outro que trabalha com emissão de materialização e envio online, porque aí ele materializa, e faz a apostila online e já te envia para você imprimir, que ele é todo digitalizado. Mas o ideal é que você apresente o original. É só se não der tempo. Eu trouxe isso aqui para... Então, o original, o ideal. Tem cartórios que enviam por DHL, inclusive, tá bom? E você não vai precisar nem sair da sua casa e não precisa nem contratar ninguém para fazer. Tem como você entrar em contato com o cartório e pedir para fazer isso. Agora, o de cópia reprográfica, que é aquele que a gente falou da nacionalidade, não. Isso aí é só diretamente com o cartório onde você nasceu. Agora, de inteiro teor e mera declaração, você consegue por esses. Então, já diligencia isso também. Entre em contato com esses cartórios. Já conseguir esses documentos, já é bom que tem que ser atualizado, né? O pessoal esquece isso, Ana. Nascimento até 1 ano, eles aceitam, casamento geralmente 6 meses. Rainer é mentiroso, meu colega é 5 anos. Tudo bem, pode ser que um ou outro aceite, mas eles podem implicar com a antiguidade desse documento, porque pode ser que mudou aquilo, né? E é bom que seja interior, porque tem as averbações embaixo ali do que aconteceu, principalmente troca de nome. Às vezes trocou, tem alguma coisa, e às vezes nem está averbado. Isso é uma outra coisa mas aí vai ficar muito grande aqui. Tem que pedir para constar todas as averbações. Então, para a gente trazer, mas assim, eu estou adorando, porque, doutor, o senhor sempre dá todos os caminhos. Não é que preciso contratar um advogado. É claro, se a pessoa puder contratar um advogado, vai facilitar muito, porque vocês já sabem todo o processo, né? Mas aqui você vai lá e fala todo o caminho para essa pessoa seguir, se ela quiser tentar por conta própria, tá ali as informações. Agora, doutor, para terminar esse vídeo aqui, olha, o Will fala assim: Ana, faz um vídeo com o Dr. Rainer detalhando a documentação exigida. Tá aí, Will, para você. Todo mundo está com dúvida nisso. E ele pede, então, para falar sobre os menores de idade. Como há uma possibilidade de levar os filhos na hora de recolher os dados biométricos e ir lá junto, já tentar fazer essa documentação também. O Livando, ele também fala, menores podem solicitar CPLP? Então, eu queria que o senhor fechasse aí com chave de ouro falando sobre o Will. E essa dúvida do Will aí, a gente manda um abraço para ele, tá? E fez um pedido, trazer o Dr. Rainer para falar, tá aqui, tá feito. Vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar resumir, né, e deixar bem claro. Olha só. A Lei 23 de 2007, que é a Lei de Estrangeiros, ela traz no artigo 81, número 5, a possibilidade daqueles componentes familiares daquela pessoa que vai solicitar uma autorização de residência concomitantemente a este primeiro. Que tanto de palavra maluca é essa? É o seguinte, você que vai pedir autorização de residência pode levar seus meninos, sua esposa e o seu companheiro, pode, não tem problema nenhum. Agora, na prática, menino, é difícil demais. Por que é difícil? Porque ele tem, agora pelo lado do agente, o agente ele tem que abrir um procedimento seu e deixar ele pendente, abrir o dos seus meninos e da sua esposa, do seu companheiro e do seu marido, deixar aquilo também pendente e anelar isso depois. E a máquina trava, e aí ele faz de tudo para te mandar embora. Não tem como. Primeiro você tem que ter sua autorização de residência para depois pedir todo mundo. Na prática é assim, tá? Na prática é assim. Mas tem gente que consegue na prática? Tem. Se você for muito bem municiado com a legislação, tiver ali, né, com postura e explicar,
pode ser que o agente obedeça. Agora, se ele não obedecer, é livro amarelo e tudo mais. O que acontece na prática? Quando você vai com advogado, às vezes, ainda assim, eles desobedecem à lei. Com advogado. E advogado faz barraco, chora, grita, endoida, vira cambalhota. Então, ainda assim, às vezes, só para você ter uma ideia. Agora, quando é por intermédio de uma ação judicial, e talvez essa seja a pergunta, porque, às vezes, por exemplo, família, todo mundo está irregular. Eu vou entrar com a ação judicial, põe todo mundo uma vez, desde que tenha subsistência para todos, né? Todo mundo... Mas como é que é isso? Por que o meu teve que esperar e do fulano lá foi todo mundo de uma vez, sendo que ninguém tinha autorização de residência? É porque foi uma ordem judicial. Foi o juiz que mandou. Aí o advogado nem precisa virar piruleta, não. Ele chega na hora lá, não vai ter como não, doutor. Então, infelizmente, eu vou ter que noticiar aqui a PSP, o senhor está em flagrante delito, porque o senhor está desobedecendo uma ordem legal, isso é crime. Aí o caldo engrossa muito mais. Foi um juiz que mandou, entendeu? E o advogado não manda, não. Quem manda é o juiz, né? Então, aí, opa, peraí, veja bem. Mas aí a gente tenta, né, fazer da melhor forma possível. Agora, ainda assim, tá? Eu já vi casos de mesmo juiz mandando ter problemas, mas pelo menos eles resolveram. Teve uma cliente que, no caso, ela me ligou na hora, eu conversei diretamente com a gente, porque, como eu disse, eu não consigo acompanhar muita gente, pessoal. Tem mês que é 30 ações judiciais protocoladas por um mês, 40, não tem como. Mas aí, nesse caso, especificamente, ela teimou, mas ela que aceitou falar comigo, que alguns temam e não quer falar comigo. Aí eu já tenho um textinho pronto para reclamar no livro amarelo, já coloca no livro, aí quando começa a escrever, não, espera aí, vamos resolver aqui. Aí vai e aceita. Aí esse caso ela não tinha como, foi até acho que em guarda, não lembro. Ela me ligou, muito educada era a supervisora, ligou, ela falou assim, doutor, é o seguinte, a gente vai obedecer a ordem do juiz, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai colher os dados primeiro do requerente e vai já fazer o agendamento dela para daqui a 2 semanas. E a gente já vai entregar o título dele em menos de 2 semanas. E de ter feito, entregou com 10 dias, o título chegou na casa e ela já agendou ali. E inclusive, nesse dia, talvez a minha cliente está até assistindo esse vídeo, foi muito engraçado, porque a mulher colocou que a data era no domingo, no papel. Ela fez no papel de pão assim e carimbou. E aí depois ela foi e voltou e uma confusão danada. Aí depois trocou e colocou no dia certo. Então, assim, a gente tem que ficar antenado. Você tem que entender que só porque você tem um agendamento ou porque tem essa possibilidade, você tem uma expectativa de direito, mas você tem que brigar e lutar para conseguir ele, senão pode ser que aconteça muitas coisas. E aí, especificamente nesse caso, ela conseguiu, então, o agendamento e depois ela foi e fez de todo mundo e já chegou o título. Agora, dos outros, dela e dos filhos. Agora, não é assim com todo mundo, não é matemática. Isso que eu sempre falo, direito não é matemática. Agora, de forma específica, ele poderia ir. Vamos supor que ele coloque no portal os dados dele, né? E os meninos, e todo mundo não foi chamado, só ele foi chamado, e que seja desse jeito do portal, né, Ana? Porque talvez chamando direto para entregar os documentos. E aí vai ter o dia, ele vai para ele se apresentar, e no dia que ele for, ele leva a família. Se ele levar a família, ele tem que ter em conta que ele precisa comprovar os critérios de subsistência, o artigo 77 de todo mundo, né? E o artigo ou 87A ou o artigo 98, número 2, com o 81, número 5. Então ele tem que pegar todos esses artigos e satisfazer tudo que está ali. Então, os documentos que comprovam o laço de parentesco, ele tem que comprovar que ele tem 100% de ordenado para um primeiro, 50% para o segundo e 30% para o cônjuge, e 30% para cada um dos filhos. Então, não é tão simples, mas é possível, sim, tá? Legalmente, está descrito, na prática é um pouquinho mais difícil. E em relação aos menores pedindo CPLP por si, né? Um exemplo, eu quero pedir só para o menor, porque todo mundo já tem aqui, não é regrupamento, porque o meu regrupamento já está prestes a acabar a minha data, eu quero que o dele seja 87A, porque aí o título dele vai ter mais validade do que o meu, um exemplo, né? Talvez valha mais a pena 87A. Nessas circunstâncias, e principalmente por essa notícia agora da AIMA, porque a lei já permitia, mas agora com a AIMA dizendo isso, endossando isso, não vejo problemas, eu acredito que eles também não vão apresentar entraves, né? E eu quero muito acreditar que não apresente, porque tadinho do imigrante é mais um problema a resolver. Os menores vão poder solicitar a alteração de residência CPLP tranquilamente, desde que tenha, né, a permissão ali de quem tem os poderes parentais, os pais, né? E quando eu digo poderes parentais, pode ser outra pessoa, desde que tem todo aquele documento que a gente falou lá atrás. Pode ser uma avó que tem a guarda, um irmão que tem a guarda, e por aí vai. Entendi, perfeito. Bom, só nesse assunto aqui, além de falar sobre toda a documentação da RCPLP, tem vários outros assuntos que a gente pode trazer mais vezes. Aí eu convido todo mundo a colocar aqui nos comentários o que quer saber. Eu convido aqui o Dr. Rainer, faz igual o Will aí, pede um vídeo, eu trago aqui o Dr. Rainer para conversar sobre todas essas informações. Doutor, muito obrigada, como sempre. Olha, tanta informação riquíssima
coisas que a gente recebe o tempo inteiro aqui e que só um profissional aí, ó, experiente, que está por dentro de todos os assuntos para vir aqui ajudar a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu gosto muito de vir aqui, Ana, me sinto abraçado. Na última live que a gente fez, você participou, seus inscritos participaram, né? Essa sinergia, né, entre os trabalhos, isso é incrível, isso é incrível, essa sinergia entre o imigrante, né? Porque o imigrante ele tem que fortalecer o imigrante, gente, porque são tantos desafios, né? Então eu espero que esse momento tenha sido bom para você e torço muito para que eles façam isso o mais rápido possível, todo mundo com cartãozinho na mão, né? Quem entrou com visto, quem entrou sem visto, enfim. Eu torço para que o imigrante consiga o seu direito e quero te agradecer demais, Ana. Muito obrigado por me convidar. Eu que agradeço. Eu agradeço sempre. Estava lá acompanhando a live, me emocionei aqui junto com o doutor. Se você ainda não assistiu, ó, vou deixar aqui o canal do Dr. Rainer aqui na descrição do vídeo, os contatos também dele. Se você está precisando aí de uma assessoria, uma consultoria, uma ação contra a AIMA, já sabe, procura lá Dr. Rainer, tá tudo aqui. E se você ainda ficou com dúvidas sobre a documentação, coloca aqui nos comentários também. Eu acho que a gente detalhou bastante. Quero saber aí se você já recebeu o seu e-mail, já está com os documentos aí, tudo pronto para o seu agendamento. Super boa sorte para você, muito obrigada novamente aí, Dr. Rainer. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!